Então, boa noite a todos, bem-vindos à GA de Cursos. Quem está chegando hoje pela primeira vez nesta casa, que é uma escola de capacitação em fonoaudiologia, sinta-se acolhido, bem-vindo. Eu sou Raquel Blanco, fonoaudióloga, sou a responsável que da GA de Cursos. Estarei com vocês nesta aula. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, mais uma vez, com ela, que super parceira, que eu admiro, que eu gosto muito e que aprendo todas as vezes que a escuto falar, que é a professora Juliana Cananeia. Então, também quero agradecer, Ju, mais uma vez, pela sua disponibilidade e por nos presentear com esta aula de hoje, que eu sei que você preparou com muito carinho para nós. E quem já é de casa, que já, né, já vem aqui, já entre e sai, também sinta-se acolhido, muito bem-vindo. E a gente está muito feliz que vocês estão aqui conosco, porque graças à participação de vocês, esta aula né, está sendo possível de ser realizada. Então, muito obrigada. Em meu nome, em nome da Ju, nós esperamos que vocês possam aproveitar. Vocês vão ver que essa professora fala, ela gosta de se comunicar. Então, pode ser que passe um pouquinho de 1h30 ou não, vamos ver. Se passar, tudo bem, não tem problema. E por que que nós escolhemos esse tema hoje? Então, demência e fonoaudiologia. Como integrar linguagem e deglutição na prática fonoaudiológica? Primeiro, porque é um tema importantíssimo, é uma área que vem crescendo muito, não só em relação às pesquisas, vem crescendo a procura, os fonoaudiólogos vêm cada vez mais se aprofundando no tema, a medicina também, as pesquisas também, e o número de pacientes com quadros demenciais está aumentando não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, isso exige que nós, profissionais da saúde, também nos habilitemos e que a cada dia a gente busque se especializar naquilo que há de mais novo, mais atual no tratamento para esses pacientes. E falando em fonoaudiologia, e aí também porque da escolha deste tema hoje, para poder fazer o link esse mês agora de março, a Ju nos dá um segundo presente. Então, o primeiro é hoje, com esta aula, e esse mês de março, seguindo no tema demência e nos aprofundando neste tema, ela trará para nós um curso que vai abordar dois pilares aí da fonoaudiologia dentro da atuação com os pacientes com demência, que são os quadros de disfagia e os quadros de alteração de linguagem. Porque muitas vezes, quando a gente recebe um paciente com demência ou a família procura o fonoaudiólogo, em alguns casos o fono ou atende só disfagia ou atende só linguagem e fica uma coisa separada. É um fonoaudiólogo para uma área, outro fonoaudiólogo para outra, mas é um paciente único. Então, neste curso desse mês de março, que está com a turma confirmada e começa no dia 17 de março, a Ju vem com um programa inédito, o material está prontíssimo, ela já até encaminhou para a gente redondinho, e nós deixamos aqui o convite para vocês. Quem quiser se aprofundar, saber mais, esteja conosco neste curso, e depois eu mando para vocês todos os detalhes, tá bom? Vão ser 3 encontros de 3 horas, e aí ela vai falar sobre demência, integrando linguagem e disfagia na prática fonoaudiológica. Então, e hoje nós começamos com demência e fonoaudiologia, como integrar a linguagem e a deglutição. Então, Ju, espaço todo seu, convite aqui para vocês. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, corre lá no site da GA de Cursos, se inscreva, façam parte desta turma, tá bom?
Então, agora uma boa aula para nós. Ah, só último recadinho antes de eu abrir para a Ju. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat o link para vocês que estão aqui na aula ao vivo preencherem os dados para o certificado, tá? Então, essa aula vocês vão ter acesso à gravação, mas o acesso ao certificado é só quem está aqui na aula ao vivo. Então, precisa preencher o link que eu vou colocar no chat, tá bom? Ju, falei muito. Espaço todo seu. Muito bem, e me trouxe, né, abrir os caminhos. Raquel, primeiro eu quero te agradecer, dizer que é uma grande honra poder participar de mais um momento com você e com todos os meus colegas da Fono. Eu falo que cada um desses momentos, eles engrandecem a fonoaudiologia. Então, eu acho que você tem um papel que ele é crucial hoje, que é essa integração, já que a gente vai usar tanto essa palavra, mas é a integração do conteúdo, da informação muito bem selecionada para aplicabilidade clínica. E o que eu vou conversar hoje com vocês é justamente isso, é trazer aplicabilidade clínica. É como se fosse uma reunião com grandes especialistas aqui que atendem demência e que, como a Raquel bem disse, eu estou frente ao meu paciente e é um paciente que inicialmente começa com um quadro linguístico cognitivo e evolui para um quadro de disfagia. Porém, será que esse paciente chega até nós em qual fase? Em qual estágio? Então, eu tentei colocar de uma forma extremamente didática essa nossa reunião clínica sobre demência e fonoaudiologia. Então, vocês verão que a gente começa discutindo realmente preceitos simples sobre o conceito de demência. A gente percorre pelas principais demências e as características marcantes, linguísticas e cognitivas, e a gente vai falar como um todo do que eu posso propor terapeuticamente na fase inicial, na fase intermediária, na fase avançada, e aí a gente finaliza. Assim como a Raquel já começou a exposição, dizendo que a gente vai ter um curso que aí sim ele será extremamente aprofundado, e eu já quero dizer um spoiler bem importante do curso, que eu falei para a Raquel que eu fazia questão de integrar realmente a linguagem e a deglutição e colocar de maneira diferencial em cada uma das demências. Porque assim como a gente não coloca um combo de qualquer outro tipo de patologia, a gente usa os mesmos exercícios, nas demências isso fica muito mais pontual quando a gente entende quais são os pilares e quais são as verdadeiras ferramentas que nós utilizaremos. Então, eu vou começar apresentando, até para quem não me conhece, para que vocês entendam o porquê que se você o tempo inteiro dizer assim, Ju, eu quero ser sua sombra, você pode ter certeza que você vai me ver falando de linguagem, cognição e deglutição o tempo inteiro com todos os pacientes. Então, eu sou Juliana Cananeia, eu sou de Goiânia, sou goianiense mesmo. Para quem aqui é de Goiânia, a gente brinca que a gente é goiano do pé rachado, é quando a gente realmente é aquele goiano raiz. Eu me formei há 17 anos pela PUC Goiás. Desde que eu saí da graduação, a minha vida é voltada no atendimento a pacientes neurológicos. Então, assim que eu saí da faculdade, primeiro os meus últimos 6 meses de faculdade, eu fiz um intensivo de estudos para passar na residência na época. Então, eu fiz a residência dentro de um hospital específico de neurologia, que eu falo que foi a minha grande escola foi ali, porque eu atendi pacientes de diferentes patologias, do ictus, né, que é o evento, até pacientes que eram internados como se fosse uma instituição, e não era, mas eram pacientes que tinham uma internação prolongada e algo que a gente não vê tão permanente atualmente.
Assim que eu encerrei a residência, eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi em reabilitação cognitiva. Então, eu sou especialista em reabilitação cognitiva, né? Os meus preceitos, meus atendimentos, junto na reabilitação cognitiva, é uma abordagem holística, através das ferramentas SMART, com os preceitos da neuropsicologia atual, que são os conceitos da Barbara Wilson. E aqui já fica a minha primeira dica para quem deseja aprofundar em demência. Estudem os preceitos da Barbara Wilson. Entenda o que é a abordagem sem erro, a aprendizagem sem erro. Entenda o que é as técnicas ecológicas. Entenda o que são as ferramentas que ela absorve dentro da terapêutica e da clínica, que elas precisam ser mensuráveis, atingíveis, e eu acredito que é por isso, para quem já teve aula comigo, que eu falo tanto de marcadores terapêuticos e a real necessidade de identificar marcadores terapêuticos e trazer isso para sua prática clínica, porque durante uma discussão de casos, não adianta eu falar que a disfagia melhorou. Eu tenho que ter marcadores terapêuticos. O que eu tenho dentro da terapia que eu consigo demonstrar que o meu paciente melhorou. Num paciente afásico, quais são os marcadores terapêuticos que eu tenho que eu consigo sinalizar a melhora do meu paciente? Então, isso é muito da REAB, né? Então, um especialista em reabilitação cognitiva, a gente usa muito esse termo. Então, a REAB. E todo o programa hoje, né, que eu faço dentro. Hoje, eu tenho quase 20 fonoaudiólogas trabalhando diretamente comigo. Então, todas elas seguem um programa de neuroreabilitação. E nesse programa de neuroreabilitação, a gente não fica apenas preso, principalmente em sintomatologia correlacionado a uma casuística de uma doença. Nós vamos principalmente na base da reserva cognitiva. E vocês vão me ver falar isso demais hoje. Qual é a reserva? Porque às vezes você quer atuar diretamente na falha e perde a grande chance de reabilitação, que é proporcionar funcionalidade e maximizar circuitaria através da reserva. Então, além dos preceitos da nova neuropsicologia, que é focada na Barbara Wilson, o que eu mais hoje utilizo também na minha aplicabilidade clínica são as correlações das circuitarias neurais no processo de neuroplasticidade. Então, hoje nós sabemos que nós temos hubs nobres, são as áreas nobres funcionais, mas elas precisam ter um contato, ter um caminho, ter um percurso, porque nada funciona isoladamente. Todas as funções funcionam com participação em conjunto, em um apoio. E aí, já falo para vocês que nós, fonoaudiólogos, somos detentores, né? E temos isso como lei daqueles que são os profissionais que melhor sabem avaliar, diagnosticar, reabilitar, prognosticar e cuidar da linguagem. E a linguagem, ela é utilizada em todos os aspectos que a gente pensar em reabilitação. E aí eu vou a uma coisa muito simples para vocês. Às vezes o fisioterapeuta fala: levanta o braço, levanta o braço. O paciente sabe o que é braço, ele não sabe o que é o verbo levantar. Se não tiver um fonoaudiólogo que vá na semântica, signo, significado e significante, o fisioterapeuta pode pôr peso, fazer o que ele quiser, fortalecer, colocar endurance nessa musculatura, mas o paciente não vai performar, porque é uma palavra que caminha muito grande hoje na neuroplasticidade. A busca hoje nossa é por performance, e performance só acontece se partes importantes da linguagem estão ok, porque o paciente precisa compreender, decodificar, associar, programar, planejar e executar. Então, nós da linguagem estamos ali o tempo inteiro permeando o mundo da neuroplasticidade. Dito isso, eu já começo a dizer para vocês o porquê que é necessário integrar linguagem com a deglutição.
Enquanto a linguagem é uma função cortical superior, que ela é aprendida, que ela é adaptada, nós estamos falando de deglutição, que é uma função neurovegetativa automática. Ninguém para na frente do outro e fica falando assim: você sabe, Gole, você sabe quais são os movimentos que faz para engolir? A pessoa vai olhar e falar assim: gente, que é essa louca? O que essa louca tá querendo? É só eu colocar aqui a água e engolir. O que ela quer? E aí é a hora que a gente bate na tecla. Nós, reabilitadores, transformamos uma função automática, neurovegetativa, em uma função planejada, pensada. E você, meu caro amigo, colega, parceiro, nós vamos andar juntos agora. Você só faz isso por causa da linguagem. Porque você diz assim, ó, acopla e capta. Se o paciente não sabe o que é acoplar, o que é captar, já falhou aqui sua neuroplasticidade. Aí você diz, não usa mais a palavra acopla. Encosta a boca, encostar eu sei o que é. Fecha a boca na garrafa, vira a garrafa, segura um pouco, agora engole com força. Se você me falar que isso não é linguagem, aí eu vou falar para vocês então que eu tô ficando é louca. Que isso que tudo é linguagem. Você está ensinando uma programação motora do movimento que é automático. Por isso que é tão importante interligar linguagem com deglutição. Então, eu acho que com essa minha breve apresentação, para quem nunca me viu falar, vai entender o porquê que, na minha opinião, me desculpa quem aí trabalha em grandes centros e que vocês separam e que fulano atende deglutição, fulano atende linguagem. Eu vou te falar da minha aplicabilidade clínica, tá? Linguagem e deglutição precisam ser reabilitados constantemente. E para quem fala em demência, arrisco a dizer para vocês que vocês estão comendo mosca se você não prepara as reservas cognitivas do ato do planejamento motor através da linguagem para você ter um caminho muito mais longo no processo ativo do seu paciente deglutindo. Então, a gente diz que quem trabalha com demência anda à frente dos sintomas. A gente não espera o paciente, por exemplo, começar a engasgar para ensinar para ele uma manobra compensatória. Até porque, se você for ensinar na hora do amém, depois que ele já perdeu a reserva cognitiva de compreensão, não adianta seu trabalho mais. A gente não espera o paciente ficar em mutismo para estabelecer com ele uma comunicação alternativa, aumentativa, assistida. A gente faz isso tudo antes, porque a gente necessita das reservas. E outra questão, nós que trabalhamos com pacientes com alterações neurofuncionais, cognitivas e linguísticas, a gente já sabe que a oralidade não é a única forma de comunicar. Um gesto comunica, uma expressão facial comunica, um som gutural diferente comunica. O que nós necessitamos é de fidelizar a resposta do nosso paciente, mas eu não apenas fidelizo, eu literalmente traduzo para quem estiver próximo aquela resposta. Traduzir, eu vou generalizar, ou seja, todas as pessoas que estiverem acesso a esse paciente, eu vou dizer qual é a resposta que ele tem me dado. Então, por isso que é impossível, ao meu ver, na minha aplicabilidade clínica, a gente dissociar a disfagia das nossas alterações de linguagens adquiridas. Por que que eu já abri aqui para vocês distúrbios de linguagem adquiridos? Porque a gente está falando de pessoas que tinham a linguagem íntegra e com o avanço de uma doença que ela é neurológica e progressiva, o seu paciente teve algum tipo de alteração. Então, a gente está falando de um distúrbio de linguagem que ele foi adquirido. A pessoa tinha uma linguagem totalmente íntegra.
Então, olha o nosso tripé. O que é que nós precisamos? Primeira coisa, identificar que a demência é um processo neurodegenerativo e progressivo. Aqui a gente não está falando de casos abruptos. Aqui a gente não está falando como se fosse o AVC, em que o meu paciente abruptamente teve uma alteração de linguagem e ficou afásico. Aqui eu estou falando de um paciente que progressivamente suas alterações de cognição, linguagem, quadro motor para fala, quadro de deambulação, progressivamente estão tendo alterações. E aí, a gente põe uma observação. Quando a gente fala de deglutição, a gente está falando do ato motor de engolir. Então, se eu tenho um paciente que vai ter alterações cognitivas, linguísticas e motoras, lembra que deglutição é uma alteração motora. Então, esse paciente, sim, ele terá uma alteração. Talvez ele não vai ter uma alteração brusca e tão progressiva como, por exemplo, um paciente neuromuscular de ELA, principalmente a ELA bulbar, que os primeiros sintomas é uma disfagia junto com uma disartrofonia mista, né, flácida, espástica, mas ele vem com uma dificuldade principalmente do líquido, por exemplo, ou de alimentos com uma viscosidade que interfere para ele o processo de mastigação, mas esse nosso paciente também terá uma alteração do seu processo de deglutição. E cabe a nós identificarmos qual é esse processo. A gente tem pacientes, gente, inúmeros deles, que tem pacientes que às vezes a fase oral não está tão adequada ou com estímulos acomodados como a gente espera. Porém, eu vou lá e mudo uma pista gustativa, o paciente dispara o reflexo de deglutição. Eu falo muito que nas demências é onde mais deveria ser discutido duas palavras quando se fala em deglutição: reação motora de deglutição e reflexo de deglutição. Se tem uns pacientes que a gente consegue identificar isso aqui muito bem, são eles. Porque esses pacientes aqui, eles estão lá com o alimento extasiado. E ele não dispara o reflexo de deglutição. Você vai lá e pega uma colher gelada. Só de você tocar os lábios, ele dispara o reflexo de deglutição, ou seja, você modificou o start, o inicial, que é muito do reflexo, que é essa parte sensitiva, térmica. Então, nas demências é onde a gente mais verifica isso. Então, além da gente pensar nesse processo, que ele é neurodegenerativo, outra questão que a gente precisa ter em mente é que nós temos circuitarias anatômicas funcionais que dão, sim, todo o nosso circuito ativador, tanto para deglutição quanto para a fala. Ju, mas como você pensa nisso? Não sei vocês, toda vez que eu estou frente a um disártrico, eu já penso como é a fase oral dele. Eu já falo, meu Deus, imagina ele controlar esse alimento em cavidade oral. Provavelmente, se durante a fala ele faz uma protrusão lingual, os fonemas dele são fonemas que estão sempre muito abertos, muito lentos e articulados, eu já penso que a comida dele está escapando o tempo inteiro anteriormente. Eu já falo, nossa, como deve ser o controle oral e o vedamento labial, a primeira válvula do processo de deglutição. E aí eu já penso, será que eu vou ter que fazer exercícios com sons explosivos para ele ter mais pista e precisão na mastigação? Na maioria, eu vou associar exercícios juntos, que é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Outro paciente, se eu vejo um paciente que tem uma voz hipofônica, hipossonora, astênica, meu primeiro raciocínio é: se esse paciente engasgar, será que ele tem força de tosse? Será que ele tem uma explosão na tosse? Será que ele tem força de competência glótica? Como será que está o pico de tosse desse paciente? Imagina, paciente que fala assim. Você arrisca colocar um alimento, principalmente farináceo,
ou a água diretamente para ele, se ele já tem sinais sugestivos de um paciente que pode fazer ou uma penetração laríngea, ou uma aspiração traqueal, uma voz molhada, então isso já me sinaliza. E aqui eu já tenho dois exercícios totalmente diferentes. Enquanto eu tenho esse, como disartrofonia, precisando de pistas labiais, principalmente fazendo com ele o pá, tá, cá, nesse outro aqui, que é um paciente que eu preciso melhorar a competência glótica, provavelmente estou fazendo exercícios de empuxo com ele, ou estou fazendo exercício do trato vocal semi-ocluído, porque eu quero melhorar a questão dele da tala pneumática da competência glótica. Então, eu não consigo dizer para vocês como dissociar essas circuitarias. Elas estão muito interligadas, tá? E outra coisa que a gente tem que compreender é que nós estamos sempre pensando na funcionalidade. E quando a gente falar de funcionalidade, e quem trabalha muito com linguagem já tem isso em mente. A gente fala que a gente tem respostas que elas são quantitativas, ou seja, acertou, errou, e eu tenho respostas que são qualitativas. E na demência, a gente sempre vai favorecer as qualitativas, porque nós estamos na análise da qualidade das respostas, porque eu quero buscar sempre a funcionalidade do meu paciente. E aqui eu deixei como se fosse um pequeno esquema para vocês. E o que que eu quero dizer com esse pequeno esquema? Eu quero que, se eu fosse vocês, eu deixava isso aqui até grudado na sua caderneta. Eu não sei se você tem uma caderneta, porque hoje fica todo mundo usando o celular, né? Mas e eu lembro que isso era o que me salvava, gente, porque eu tinha todas as escalas. Se eu tenho todas as escalas, fica fácil ali para eu conseguir identificar. E aí eu tinha esse esquema, que era essa questão das demências. Então, quando a gente falar das demências e as características que mais nos chamam a atenção, porque a gente consegue auxiliar o médico, por exemplo, em fazer um diagnóstico diferencial das demências. E isso também vale, principalmente, eu vejo que a Raquel, ela tem um público que ele é desde graduandos, né, de estudantes, até quem já atua há muito tempo e está sempre fazendo reciclagem com a Raquel. Então, eu falo que, assim, se nós, desde o início, conseguíssemos, né, dizer aos médicos a importância da nossa intervenção precoce. Então, por exemplo, ele acabou de fazer o diagnóstico de uma demência de Alzheimer, manda para fono. A chance de você fazer uma memória dos seus exercícios com o paciente é muito maior do que, infelizmente, ele chegar para você na hora do amém. O que que é na hora do amém? Papai não está falando. Eu queria tanto que o papai falasse. O papai não quer mais comer o queijinho que ele adorava. O papai agora só suga o caldo do queijinho e joga fora. Ah, o papai agora não pode comer mais o pastel da feira que ele amava, que era de carne moída. Mas ninguém nos chamou lá atrás, quando a gente podia ensinar os exercícios para o paciente, e o paciente já ter e fazer uma memória de programação motora dos exercícios. Ju, mas nós estamos falando de demência, de paciente que, em sua maioria, perde memória. Concordo com vocês. Mas as questões automáticas são as vias que mais ficam preservadas. Por isso que os pacientes, primeiro, inicialmente, têm alteração de cognição e linguagem, e a disfagia está lá no final. Só que, infelizmente, só nos chamam, sabe quando? Quando já estão querendo colocar uma GTT no paciente. Mas aí eu falo para quem já está na graduação e quem acabou de formar, comecem a dizer, façam um teste com seus amigos próximos. Ninguém sabe que o fonoaudiólogo atua com paciente com demência. Eles falam assim, mas o que a fono vai fazer com paciente com demência? Eles não entendem a nossa área de atuação, mas a culpa não é da população, a culpa é nossa mesmo. Enquanto a gente não disser o que a gente faz, ninguém sabe, né? Agora, por exemplo, em Goiânia, se eu falo que eu sou fonoaudiólogo, todo mundo pergunta qual é o cantor sertanejo que eu atendo.
Aí eu começo a rir, não atendo nenhum. E não tenho nem pretensão de atender cantor sertanejo, a não ser que ele envelheça, fique com algum quadro demencial, né? Ou que ele sofra alguma injúria neurológica, aí eu vou atender. Fora isso, não é a minha área de atuação. Ah, não, então você atende gagueira, criança que tem gagueira? Não, não atendo. Ah, mas o que que você faz? Atendo uma coisa chamada disfagia. O que que é isso? Dificuldade de engolir. Qualquer dificuldade, porque tossir, engasgar não é normal. E não é só isso, eu atendo uma coisa chamada afasia. O que que é isso? Ah, a pessoa tinha sua linguagem íntegra e por alguma injúria neurológica, essa integridade de linguagem se perdeu. Ah, então é porque ele não consegue falar mais? Não, linguagem não é só isso. Linguagem é a capacidade de decodificar o código oral, escrito, visual, gestual. A capacidade de associar nomes, ações, pessoas, figuras, objetos do dia a dia, do cotidiano, e também a capacidade de oralizar. Mas a linguagem não é só fala. A linguagem tem muitos aspectos envolvidos, porque a linguagem é uma mão cheia. Fonético, fonológico, sintático, semântico e pragmático. E você atende só isso, Ju? Não. Além disso, eu atendo disartria. Meu Deus, mais um nome? O que que é isso? Ah, é quando a linguagem tá boa, tá íntegra, mas a fala aconteceu algo. Então, a fala está mais arrastada, a voz está mais baixa, o paciente está mais rouco, a articulação parece que está mais travada, e também é uma mão cheia. É a fonação, a articulação, a respiração, a prosódia e a ressonância. E no fim, o que a gente mais atua, e eu explico para todos, os 5 Ds: disfagia, disartria, disfonia, a distocia e a dispneia. E a afasia, que é um clássico. Então, a gente atende muito, isso tudo na demência. Então, se você virar para mim e falar que você só está atendendo na demência a disartria, eu não sei levantar só uma sobrancelha, mas com certeza eu vou regalar o olho para você e vou pensar, meu Deus, e o restante? Porque elas estão interligadas e esse quadro aqui, ele resume um pouco para a gente entender. Então, a clássica que todo mundo fala é a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, o que a gente vê que é algo mais explícito é a dificuldade com a memória recente dele, com a memória episódica. Memória para fatos antigos, eles têm preservado, ele te conta a vida inteira, inclusive repete pelo menos 10 vezes a mesma história, né? E o comprometimento de deglutição do Alzheimer costuma ser tardio. E paz, gente. Alzheimer costuma ficar com A a fase, Mariana ó, fez tudo tudinho para me estudar, que a Cecília vai. bem com o som ligado. Então, com a fase oral, melhor que a faríngea. Então, por isso que a gente tem que fazer tanto exercício de competência lógica e exclusão nesses nossos pacientes, tá? Outra demência que é extremamente comum e é uma demência que ela tem um marcador muito importante para nós, são as DFTs, que são as demências frontotemporais, com alterações importantes da circuitaria anterior. Esses pacientes, o que eles têm de marcador principal é a alteração do comportamento. Então, um paciente que era apático começa a ficar desinibido, agitado. Um paciente que ele era talvez mais rígido, né? Um paciente que era considerado com uma inflexibilidade do pensamento maior, ele começa a ter uma labilidade emocional, então ele fica mais emotivo. Então, esse é um marcador terapêutico. E aí, Raquel, até coloquei só dessa forma aqui e no curso eu vou aprofundar isso mais, porque nós temos estudiosos, né, pesquisadores que colocam a APP dentro da DFT, porque a gente sabe que a APP, a gente tem a APP, que é a afasia progressiva primária, é aqui, é assim, gente, é o carro-chefe de quem atende clínica. Porque é a afasia que primeiramente, afasia, desculpa, é a demência que primeiramente aparece para nós, porque o paciente vai ter uns sintomas como se fosse uma gagueira,
ou é o paciente que está com uma anomia extremamente grave, tá? Esses dias eu dei uma outra aula e eu comentei sobre isso. Todas as vezes, gente, que alguém falar assim, nossa, eu estou com esquecimentos, a primeira coisa que a gente faz numa conversa, porque você vai ouvir parentes, você vai ouvir pessoas próximas querer dizer isso para você. O que a gente questiona é o seguinte: a sua falha no seu esquecimento, ela é de um momento que não afeta a sua atividade de vida diária ou tem afetado a sua atividade de vida diária? Se afeta a atividade de vida diária, precisa ser pesquisada. Além disso, né, na classificação internacional de funcionalidade, na CIF, esse é um dos marcadores mais importantes. Então, a gente precisa salientar isso. Se esses esquecimentos têm influência nas AVDs, precisa ser investigado, tá? Até porque, caso contrário, a pessoa fala assim, gente, mas não é possível. A pessoa tá com tanto esquecimento, o que está acontecendo? Não, gente, às vezes é algo que ele é momentâneo e hoje a gente fala que nós temos algo que a gente até fala para os pacientes para que o médico investigue, porque a gente não pede exame, não pede nada, mas a gente consegue falar algumas coisas, né? Então a gente fala muito da vitamina B12, da vitamina D, magnésio e tanto em homem quanto em mulheres, testosterona. É considerado, gente, esse combo, né, de vitaminas e hormônios os melhores para cognição, em questão atencional e de memória. Então, de novo para vocês, vitamina D, vitamina B12, magnésio e testosterona. Os quatro influenciam para pessoas que estão mais cansadas, com bradipsiquismo. O que que é brad? Lentidão. Então, bradipsiquismo, Oi, deixa eu só interromper a senhora de novo. Como que é o nome das vitaminas que a senhora falou, por favor? é vitamina B12, vitamina D, magnésio e testosterona, que é o hormônio. Ah, tá, obrigada, que eu anotei isso aqui, eu achei muito interessante. E é uma das coisas que a gente pede quando vem, tá? Com os exames. Porque talvez ninguém se atentou a isso, tão preocupado com tanta coisas com os pacientes, e a gente precisa salientar essas questões também. É que eu achei Outra isso bem importante. Importantíssimo, né? Outra demência que é muito na nossa clínica é a demência vascular. E aí é o famoso queijo suíço. Pensa um paciente que tem micro AVCs, que não dá aquela sintomatologia de circuitaria grande, em que realmente os sintomas são abruptos, mas vai apagando várias conexões. E esse paciente tem a tendência depois, e a gente fala que é assim, ó, ele tem um momento do surto e ele entra em platô. Entra num surto porque há um novo micro AVC, entra em platô, até de repente não ter mais como a circuitaria se conectar, porque virou um queijo suíço. É uma das demências comuns, associada sempre, gente, aos fatores de riscos de AVC, pressão alta, diabetes alterada, lipídio alterado, tá? Então, são os pacientes que a gente também atende muito, que são as demências vasculares. E a demência de corpos de Lewy, que é outra também que a gente precisa se atentar, porque ela é uma alteração do corpo de Lewy, que é no neurônio, para carrear a questão da liberação de neurotransmissores para a parte motora. Então, ela se assemelha e parece um pouco ao Parkinson, mas ela tem um marcador que é gritante: alucinações visuais, alterações visuais. Então, resumindo, eu quero dar uma dica para vocês. Dessas quatro, que são as mais comuns: demência de Alzheimer, alteração de memória episódica, memória recente. Demência frontotemporal é comportamento. Demência vascular é o famoso queijo suíço, a alteração principal
é na ressonância. Então, são ver vários mini focos e no dia a dia do paciente, é aquele paciente que pode ter uma alteração cognitiva, uma alteração ali de memória, algo ali que está falhando, mas não é tão abrupto, tá bom? E a demência de corpus de Levy é um paciente que parece com o Parkinson. Ele tem rigidez, mas ele tem um marcador que é grande. Alucinação visual, alterações visuais, tá? Vocês viram que eu não falei do Parkinson aqui? E aí eu quero fazer agora uma crítica, e eu espero que vocês recebam de bom coração e que vocês entendam o que eu vou dizer agora para vocês, porque eu falo que isso fortalece a fono. Porque se a gente começa a usar termos corretos, a gente começa a ser reconhecido na nossa área. Então, o que eu vou dizer para vocês é de alguém que trabalhou 9 anos dentro de um hospital neurológico. Só atendia pacientes neurológicos. E eu, por inúmeras vezes, falava assim para o médico, né? Que era o Dr. Sebastião Eurico, é um grande pesquisador aqui para nós, no Brasil. Ele tem livro publicado e ele era o chefe do serviço. Professora, Ele falava assim: porque desculpa esse na paciente, ele tem aula. áudio de Parkinson. Alguém está com o áudio ligado, né? Então, esse paciente, desculpa, eu virava para o doutor Sebastião e falava assim, doutor Sebastião, porque esse paciente, ele tem Alzheimer e Parkinson. Ele olhava bem para mim e falava assim, você nunca estudou sobre síndromes parkinsonianas? E ele sempre foi muito rígido. Pra vocês terem uma ideia, gente, ele me dava artigo em alemão e me dava no máximo 3 dias para apresentar. E eu tinha que me virar, nunca nem falei alemão na vida. Eu lembro que ele terminava de entregar, eu não podia chorar, mas eu olhava para ele, eu quase morria do coração. Eu queria sair gritando pelo hospital. Então, o que que é a crítica que eu quero falar para vocês? Nunca esqueçam, o Parkinson vai ter a demência, mas é a demência parkinsoniana. Ela é característica do Parkinson. E assim como na tríade do Parkinson, gente, tem tremor, rigidez, e tem os nossos pacientes que são lentos, né? Que é a bradicinesia. Entendam, no Parkinson você vai ter um paciente que ele é bradipsiquismo. É um paciente que ele vai ter falha semântica mesmo, anômica. E aí o que ele faz? Ele vai ficar usando circunlóquios para tentar ficar buscando a palavra-alvo, mas isso não faz ter a demência de Alzheimer, pelo amor de Deus, é a demência parkinsoniana. Ju, mas e o Alzheimer? O Alzheimer, o que ele pode ter é uma síndrome parkinsoniana, uma alteração extrapiramidal, que é a liberação do neurotransmissor que ativa os movimentos, que é a dopamina. Então, vocês vão ver, sim, por exemplo, um paciente de Alzheimer que toma o Prolopa. Mas isso não quer dizer que ele é Parkinson. Ele tem uma síndrome parkinsoniana. Desabafado isso, eu espero que todos nós que estamos aqui a essa hora, a gente não fale mais, a gente lembre disso. Se o Parkinson tem a demência, que é a demência de Parkinson, tá? E sim, o Alzheimer pode ter uma alteração de componente motor causado pela baixa de dopamina, mas isso não o faz ser um parkinsoniano, desse parkinsoniano clássico, gente. Com tremor, rigidez, bradicinesia, não é isso, ok? E aí, o que nós sabemos é que hoje 80% dos nossos pacientes com demência futuramente apresentarão disfagia. Ou seja, 80% dos pacientes diagnosticados com demência precisam de um tratamento fonoaudiológico para disfagia também, tá? Então, por isso, para quem aqui é acadêmico, para quem aqui está né, começando ou então tentando entrar numa área, aprofunda nas duas. Você vai sair muito melhor. Tô te falando isso de coração. Porque o AVC, gente, você vai atender a afasia e a disfagia. Nas demências, qualquer uma dessas, você vai atender o distúrbio de linguagem adquirido e a disfagia. Então, a gente precisa se atentar. Se você pretende ser um reabilitador neurofuncional, essa é a sua realidade.
E aí, vamos entender então essas questões das circuitarias. Eu vou só dar uma. Eu tô vendo que já perguntaram assim, que eu deixei aqui ligado. Não passo o slide, gente, eu falo tanto. E aí, vocês viram que a Raquel falou, essa é a professora que ela fala muito. Raquel, e eu fiz poucos slides, porque eu sabia que eu ia falar demais. Ah, E aí eu falei, ótimo, pode seguir seu ritmo. Aí eu falei assim, Raquel, eu agora mudei meu jeito de dar aula. Tudo que eu falo agora eu tô colocando em slide. Porque depois ela fica assim, meu Deus, o que que ela falou? Ela falou isso, então agora eu tô deixando, os slides estão ficando cheios. Antes meus slides, né, Raquel? Era só assim, ó, uma coisinha escrita. Era só para que eu lembrasse o que eu queria falar. Aí agora eu mudei, eu falei, não, agora eu vou começar a colocar tudo que eu falo para não ter problema. Então, por isso que ele tá um pouco, tá? Então, vamos lembrar quais são as circuitarias que linguagem e deglutição compartilham. Então, a gente vai começar primeiro pensando nas questões do planejamento motor. Quando a gente falar em planejamento motor, vocês têm que voltar naquele meu primeiro raciocínio com vocês. Qual foi o primeiro raciocínio? Que a gente está falando de uma função, quando é deglutição, que ela é automática e que depois nós vamos transformá-la num movimento voluntário, que é assim que a gente reabilita a disfagia. Senão a gente fica lá só tocando em pilar amidalino, fazendo manobra de vibropressão em laringe, usando o massageador para disparar o reflexo de deglutição. E é por isso que todas as vezes que eu vou em congresso, que eu vou em aula, participo de curso internacional, que começa a discussão entre reflexo de deglutição, eu falo, e reflexo de deglutição e reação motora de deglutição, Raquel, eu particularmente eu começo a rir. Eu falo assim, essa discussão nunca vai ter fim, porque para cada tipo de patologia, você vai usar de uma forma e tá tudo bem. Tem paciente, você precisa ir lá e acionar mais o reflexo, porém, o reflexo ele é muito mais maximizado se você trabalha a reação motora da deglutição, né? A gente precisa desenvolver o desencadear do movimento, tá? E isso, quando a gente faz de uma maneira pensante, organizada, que aí não é reflexa, a gente está envolvendo o córtex pré-motor, o opérculo frontal e principalmente a ínsula. A ínsula, gente, ela é tão importante para nós que trabalhamos com disfagia e as pessoas esquecem, porque a ínsula, ela guarda as memórias para nós, tanto afetivas de coisa boa e de coisa ruim, mas principalmente ela ajuda tanto na fase antecipatória da deglutição, o famoso comer com os olhos, né? Então, se a comida tá horrorosa, gente, eu já nem quero. Mas se a comida tá linda, nossa, eu já quero. Eu coloco na boca, ela tá horrível. A ínsula fala: Meu Deus, eu me enganei. Tá? Então, assim, ela ajuda e muito para a gente pensar nesse ato, nesse planejamento motor. Além disso, nós vamos lembrar do fascículo arqueado. O que que é o fascículo arqueado? Ele liga as principais áreas que a gente tem de linguagem, mas que elas não são únicas e exclusivas, que é a área de Wernicke e a área de Broca. Para quem é acadêmico, eu não sei por que que os professores nunca ensinaram isso para nós, gente, mas ó. Gratidão gera gratidão. Wernicke, gente, gera Broca. Quanto mais Wernicke, quanto mais entrada, mais Broca. Wernicke é a área 22 de Brodmann. Se o dobro de Wernicke gera Broca, Broca é 4. Então, quanto mais Wernicke, mais Broca. E o fascículo arqueado, ele conecta essas duas áreas. Então, a compreensão também vai nos ajudar nessa questão de auxiliar, porque na compreensão, gente, entra algo que a gente aprendeu na faculdade inteira, e é isso que nos diferencia, por exemplo, de neuropsicólogos, de pedagogos, psicopedagogos, que chama-se consciência fonológica. Somente nós, fonoaudiólogos, sabemos fazer com maestria, brilhantismo, de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, a transcrição fonética fonológica, porque só a nossa profissão entende de consciência fonológica. Só a nossa profissão sabe que para eu fazer um som plosivo do P, eu preciso segurar um pouco os lábios
e soltar depois com a pressão. Ao mesmo tempo, somos somente nós, fonoaudiólogos, que sabemos que quanto maior a pressão melhor vai ser a captação do alimento. Somente nós, fonoaudiólogos, sabemos que para fazer o som do lingodental, do eu tenho que acomodar a língua atrás dos dentes e fazer uma pressão, porque é o mesmo movimento para fazer a ejeção do bolo alimentar, ó. A língua tem que estar fixada. Então, por isso que eu trabalho tanto o t para ensinar meu paciente a ter pressão, a ter força. Somente nós, fonoaudiólogos, sabemos que para fazer o som velar do k, a língua faz um soco para trás, que é o mesmo movimento de ejeção entre fase oral e fase faríngea, ó. Que é quando a gente quer ensinar o paciente a fingir que está engolindo a língua. Ah, Ju, então isso quer dizer que não é à toa mandar o paciente fazer pá, tá, cá, pá, tá, cá. Não é à toa. E se você não tá com a colher fazendo isso, ó, pá. Se você não tá pondo alguma coisa fazendo, ó, tá, você tá falhando, principalmente nesses dois, no planejamento e na associação entre a compreensão do movimento e a execução. Eu espero do fundo do coração que no final vocês falem assim para mim: se eu nunca gostei de linguagem, hoje eu amo linguagem. Se eu nunca gostei da parte de MO, de disfagia, agora eu amo. Porque a gente vai associar isso o tempo inteiro nos nossos pacientes. Além disso, né, até aqui a gente falou de tudo aquilo que eu consigo organizar, de tudo aquilo que é planejamento. Agora vamos para o automático, que é o mais difícil para nós, né? Mais difícil por quê, gente? Porque a gente tem que transformar um movimento que ele é automático em voluntário. Por isso que a gente precisa tanto dessa área cortical superior. Que aí a gente usa o trato córtico-espinhal e córtico-nuclear, que são os principais para o movimento voluntário da musculatura orofaríngea. Então, para eu disparar mesmo esse reflexo de deglutição. Além disso, as questões da nossa conexão entre subcortical e cerebelo. Toda vez que a gente fala em cerebelo, vocês vão lembrar de duas palavras: refinamento motor. O cerebelo não é que ele vai ajudar, né, a questão cortical do planejamento, mas que ele refina o movimento, refina. Porque quando a gente fala do corpo como um todo, ele auxilia no equilíbrio. Quando a gente fala da fala, ele auxilia na estabilização, tanto fonatória quanto articulatória. Então, ele refina o movimento. E hoje já tem estudos recentes que consideram o cerebelo o neocórtex para cognição, em questões atencionais, função executiva e planejamento. Por isso que no cerebelo a palavra refinamento motor, ela grita para nós. Porque enquanto aqui planeja, o cerebelo está ajudando a refinar o movimento. Isso é muito importante. Quem trabalha aqui com neuromodulação sabe. Hoje, ativar o cerebelo na neuromodulação é padrão ouro, principalmente se você está falando de distúrbios do movimento, Parkinson, distonias, tá? É padrão ouro hoje para nós. Até aqui tudo bem? E a hora passando, né, Raquel? Então, vamos pensar nas áreas de deglutição que vão auxiliar e serão auxiliadas pelo processo de linguagem. Então, a primeira coisa, conexão da área de Broca e do córtex do giro pré-central, por quê? Planejamento motor e você consegue planejar a deglutição. Então, gente, quando você diz assim para o paciente, engole com força, aí você fica lá na frente dele assim, ó. Seria muito mais legal se você falasse assim para ele, ó, fecha bem a boca, aperta os lábios. Agora aperta a língua no céu da boca e joga a cabeça para frente. Então, do jeito que você faz um planejamento articulatório, você faz com o motor. Aí, se você percebe que ele não tem força, você fala para ele, fala assim para mim, ó, pá, pá. Aí ele faz, pá, pá, pá. Agora você, ó, fecha bem os lábios. Ah, e solta o ar.
Ju, mas por que solta o ar? Porque a gente sabe que o mecanismo de proteção de vias aéreas inferiores Oi? é controle entre respiração e Sei. deglutição. É o momento correto da apneia. Em alguns pacientes, a gente parece que a gente faz uma varinha de condão. Você diz para ele, ó, interrompe, para de respirar, engole, e agora solta o ar, ó. Ah! Então, se você ensina um, ele vai entender o que você está solicitando. Então, por isso que linguagem e deglutição andam junto o tempo inteiro, tá? Além do trato córtico nuclear, que eu falei isso para vocês, da importância dessa correlação. Agora, para mim, a gente chegou na cereja do bolo de todo esse momento nosso de reunião clínico, que é a gente pensar progressivamente em cada uma delas, tá bom? Então, olha o que vai acontecer progressivamente na linguagem. No estágio inicial, gente, anomia, né? Então, o paciente ele fala, a palavra está na ponta da língua, mas sumiu. Dificuldade de evocação lexical, então diminui o que a gente fala da memória semântica. Com isso, o que ele vai fazer? Circunlóquios. Para atingir a palavra-alvo, ele fica descrevendo, chama paráfrase. É quando você descreve a situação. Então, eu não consigo atingir a palavra-alvo blocos. Isso é as demências no estágio inicial. A demência no estágio moderado começa a reduzir a fluência verbal, ou seja, gente, começa com hesitações, com bloqueios, com pausas. Tem algumas, né, quando tem uma característica mais expressiva, parece uma gagueira neurológica, o paciente queixa-se disso, tá bom? Então, parece que ele está bloqueando no início. A compreensão agora começa a ficar prejudicada e olha o fenômeno que aparece, ecolalia, ou seja, a fala em eco. Você acaba de falar com ele, ele repete automaticamente o final. E é aqui que a gente mais faz psicoeducação, porque a família começa a imitar, a família começa a fazer brincadeiras, começa a rir, falar, agora o vovô só quer ver, o vovô virou meu papagaio. E isso reforça e acontece esse fenômeno aqui, ó, perseveração. Em alguns casos, instala estereotipia de fala. Então, na fase moderada é quando os termos dos fenômenos neurolinguísticos começam a ficar mais evidentes, tá? Porque a gente tem que lembrar que os nossos pacientes com demência irão evoluir para uma afasia, provavelmente a afasia global, que é no estágio avançado, que ele vai ficar em mutismo. Vai ter a perda da comunicação verbal e ele vai ter uma dependência de pistas visuais e gestuais para comunicação. E é aqui que a gente vai pensar como é que eu vou reabilitar. Eu vou ter que pensar em estratégia de compensação, de comunicação aumentativa e de suporte para a família. Falei isso para vocês lá no início. A gente não espera paciente entrar em mutismo para resolver colocar prancha de comunicação. Primeiro que ele não vai saber nem o que você quer. Só é bem-sucedida uma comunicação aumentativa, alternativa nos pacientes com demência, aqueles que é colocado na fase inicial. Colocar na fase avançada, realmente você não vai ter sucesso. E a deglutição, o que acontece? Quais são os marcadores? No estágio inicial, a lentidão na mastigação e da resposta faríngea. Então, sabe o paciente que fica com alimento extasiado por um tempo maior? Sabe o paciente que fica com a voz molhada? São esses pacientes no estágio inicial. Qual é a moderada? Aí sim, gente, começa com os engasgos, começa então agora a ter sinais mais importantes da disfagia. O escape, tanto anterior quanto posterior, o escape posterior só é confirmado no exame instrumental, que é na videoflur, tá? E aí começa a ter redução do reflexo de deglutição. E qual é o estágio avançado? Aí é um paciente que tem uma disfagia mais grave e o mais importante, gente, nunca esqueçam. Hoje, se vocês pegarem a Raquel tem, olha, eu falo que a Raquel tem professores aqui que são maravilhosos na parte de disfagia. Você não vai ver alguém hoje falar de disfagia e não falar de alterações respiratórias.
não falar de competência glótica, não falar de adução glótica, pressão subglótica, tala pneumática. Se você está estudando disfagia, você precisa entender da respiratória. Você tem que entender o que é pressão inspiratória máxima, pressão expiratória máxima, pico de fluxo de tosse, porque isso é importante. Vocês vão ver que eu dividi agora cada fase e a gente precisa entender onde eu vou intervir. E por quê? No estágio avançado, gente, é o que mais acontece, é a tal da broncoaspiração silenciosa, que é o calo do fonoaudiólogo, porque as pessoas falam assim, mas ele não tosse, ele não engasga. Aí chega lá, o paciente está internado com uma pneumonia daquelas. Ele não tinha sinal nenhum, mas se você conhece seu paciente desde o início, faz a avaliação respiratória correta, você consegue identificar os sinais. Gente, quem atende disfagia tem que ter um oxímetro e um bom esteto. Vocês vão ter professores que amam fazer a ausculta cervical e professores que não gostam. Mas eu vou falar da minha aplicabilidade clínica. Eu faço a ausculta antes, durante e depois. Eu conheço o pulmão do meu paciente, eu conheço essa passagem. O ouvido tem que ficar bem treinado. A gente tem que entender quem é o nosso paciente. É o que eu falei lá no começo, marcadores terapêuticos, não percam isso. Senão, gente, as coisas vão acontecendo aqui, ó, na sua frente, nos seus olhos, e você só vai ver depois que tiver algo muito grave, tá? Então, no estágio mais avançado, esse é o quadro dos nossos pacientes. E aí, eu acho que é o slide que todo mundo tinha que tirar foto e tinha que falar assim: eu vou ficar com esse slide para mim. Porque eu dividi agora o que eu faria se fosse o meu caso, eu com o meu paciente para atender tanto a disfagia quanto a deglutição ao mesmo tempo. Então, vamos pensar ele na fase inicial? Quais são as características mesmo? Anomia, dificuldade na evocação, alteração discreta da fluência, mas ele vai ter uma lentificação da mastigação e uma hesitação da deglutição. Qual seria meu objetivo terapêutico? Uma comunicação funcional. E seria a prevenção da disfagia. Olha a prevenção aqui, ó, lá na fase inicial. Por que eu vou trabalhar só a comunicação? Então, em linguagem, o que eu iria usar? Uma terapia lexical baseada com pista fonêmica. Então, eu ia trabalhar muito a pista de consciência fonológica. Ao mesmo tempo, esse mesmo som iria me fortalecer a musculatura faríngea. Eu iria trabalhar as duas ao mesmo tempo, que é o que eu falei para vocês. Então, eu quero que o paciente, ó, faça, eu falo para ele, ó, para fazer sons plosivos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meus pacientes entendem som plosivo, sabe o que é o orbicular dos lábios, sabe o que é bucinador, sabe o que é masseter, sabe o que é musculatura submentoniana. Eu explico para eles. Gente, se é numa fase inicial, sabe aquela Helga do Ângelo Machado? Eu vou colorir os músculos com eles. Porque senão eles vão achar que é bobeirinha ficar fazendo assim para mim, ó. Estala lábios. A maioria, gente, eu uso cronômetro para falar assim, ó, você só fez 5 em 5 segundos, eu quero mais. Porque você tem que ter marcador visual. Eu falo para ele, o som plosivo é para você falar forte depois, ó. Desculpa, o estalar lábios é para você falar forte o pá, 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 pá. Outra questão, o som plosivo te ajuda a captar o alimento. Vamos treinar várias vezes a captação. Então, eu associo linguagem e exercícios de deglutição ao mesmo tempo, tá? Para eu ter objetivo, que seria consciência fonológica e fortalecimento da musculatura do cofre do complexo orofacial. Na fase já intermediário, o que eu teria? Talvez um paciente com uma alteração da compreensão e eu caio onde? Processamento auditivo, tá? Um DEPAC, que aí pode estar com uma alteração da fluência, né? O aumento da perseveração. Aí os engasgos já começam ocasionais, escape oral, redução do reflexo. Quais seriam os meus objetivos? Estratégia de comunicação, o quê? Alternativa. Gente, ele já está me mostrando, ó, tá com alteração de DEPAC, já tem redução da fluência, eu vou esperar mais o quê? E ajuste alimentar, porque aqui provavelmente já vou mudar a consistência, tá? Então, na linguagem, o uso da comunicação. E aí, a minha dica de ouro é: faz a prancha,
é você e o paciente. Você não vai ficar pegando prancha pronta na internet, não. Toda vez lá no meu Instagram que eu posto uma prancha de um paciente, as pessoas ficam assim, "Ju, me manda." Aí eu sempre respondo com a maior educação. Faz o seguinte, tira foto das coisas do seu paciente e monta a prancha junto com ele. Só o fazer a prancha já é uma grande terapia, tá? Se ele ainda consegue recortar, colar, é ele que vai fazer, tá bom? E aí a gente vai fazer exercício. E eu não vou. Na intermediária, eu ainda estou fazendo os exercícios lá de MO, viu? Com ele. Aí eu vou adaptar a consistência para reduzir o risco. E vou fazer a intervenção simultânea, igual eu falei para vocês. Aí eu já estou falando para ele mais de comando, eu já estou trabalhando mais com ele verbos, porque eu sempre falo para o fisioterapeuta: não adianta ter a perna forte se o paciente não sabe para onde ir. Não adianta ter o braço forte se ele não sabe o que ele tem que pegar. Então, aqui provavelmente, gente, eu já estou trabalhando todos os verbos também, tá? O que é pegar, o que é levantar, assisto vídeo com eles. E aí a fase avançada, que meu paciente vai estar em mutismo, né? Ou com alguma vocalização, só que bem reduzida, um comprometimento severo da compreensão e a disfagia vai estar mais grave. O que são meus objetivos, gente? Manutenção do conforto e minimização de quem? Da frustração da comunicação. É só do paciente? Não. É também do cuidador da família. E vou fazer a prevenção de complicações. Tá severo aqui, mas eu não gosto, tá, gente? É grave. Eu não sei nem por que eu coloquei aqui, eu deveria estar em alfa nesse momento. Corrijam aí para vocês quando forem ver. Na linguagem, gente, o que a gente vai usar nesse paciente, gente, é o método multissensorial. Aqui, meu paciente já tem uma maleta da fono na casa dele. Já tem uma maleta, gente, para audição, para visão, para tato, para paladar. Eu que não sou boba, a mesma maleta vai me ajudar na disfagia, porque aqui eu vou estar trabalhando o quê? Com ele é TTG. E aí, pensem bem comigo, quem que o paciente vai querer ver 3 vezes na semana? Uma pessoa que chega lá, pega o limão, passa na boca do paciente, não conversa com o paciente e vai embora, ou eu que chego lá e falo assim: senhor Zezé, fui para Palmeiras de Goiás, a hora que a caminhonete desceu assim, eu avistei tanto limão, mas tanto limão que o senhor não está entendendo. Eu falei assim: eu preciso levar um saco de limão para o senhor Zezé. Olha aqui, senhor Zezé, o saco de limão que eu trouxe para o senhor. Que eu falei assim: limão é o que eu mais gosto de passar na boca do senhor Zezé. Mas, senhor Zezé, o senhor sabe que é do bem, né? Mas pega aqui, segura o limão. Vou lá pôr o limão na mão do senhor Zezé. Aperta o limão, senhor Zezé. Se o senhor não apertar, vai ficar ruim depois para eu espremer e cortar. Eu corto o limão na frente do senhor Zezé. E eu espremo o limão na frente do senhor Zezé. Põe o senhor Zezé para cheirar. Até eu tô dando água na boca, ó. Engoli um monte de saliva aqui. Põe o paciente para cheirar e depois que eu vou fazer a minha TTG. Sejam sinceros, quem o paciente vai querer ver 3 vezes na semana? Eu ou o meu parceiro lá que divide comigo a terapia, que chega, passa só o limão na boca dele e vai embora? Para quem que o senhor Zezé vai rir? É lógico que é para a fono que conversar com ele, tá? E aqui a gente fala que faz parte da REAB, que chama-se antecipação de fatos. Quem atende paciente demencial em fases avançadas tem que antecipar os fatos. Tudo que você vai fazer tem que ser narrado. A gente fala que é a terapia narrada para os nossos pacientes, tá certo? Então, resumindo, vou conseguir acabar no tempo. Então, a fonoaudiologia, gente, precisa atuar de forma dinâmica e integrada. A comunicação e a deglutição devem ser trabalhadas simultaneamente para preservar a funcionalidade. A adaptação contínua das estratégias garante a qualidade de vida para quem? Para o paciente e para a família. E você anda à frente dos sintomas. Você não espera o sintoma acontecer, ser grave. Você vai andar à frente. E aí, uma frase que eu gosto muito, gente. Na demência, cada palavra preservada e cada refeição segura são conquistas que refletem o nosso cuidado.
que possamos sempre integrar linguagem e deglutição para manter a dignidade, a conexão e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, eu agradeço pela atenção de vocês, pela participação numa terça-feira, numa hora dessa. E, Raquel, eu estou disponível para perguntas. Maravilhosa! Foi muito boa essa aula. Em 1 hora você conseguiu, olha, bastante conteúdo e de uma forma leve e num curto espaço de tempo. Ju arrasou. Obrigada, gente. O que eu puder ajudar, perguntas, eu estou aqui. O pessoal está aqui te agradecendo, te parabenizando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar a Ju aqui. Todo mundo preencheu o formuláriozinho para o certificado. Vou colocar aqui de novo, hein, no chat. Quem não preencheu, preenche. Boa noite, Porque o Raquel. certificado é só para quem está aqui no ao vivo, tá? Fale, quem que está fazendo? Evelyn, queria só Fala, saber Evelyn. tudo bem? Se o material vai estar disponível para gente? Esses slides? E eu não tinha mais. Raquel, você que sabe. Posso disponibilizar. Você me mandando, eu disponibilizo. Ah, obrigada, Juliana. Obrigada, Raquel. Imagina. Mais Porque alguém quer fazer os alguma seus pergunta? resuminhos estão muito bacanas, Juliana, da maneira que você botou, sabe? Então, era uma coisa importante de ter. Que bom, Evelyn. Fico feliz. Evelyn, venha para o curso. Eu acho até que você já está inscrita. Já, É, já. nos veremos, nos veremos. Esse curso a Ju preparou ele, é inédito. E eu tô Finalizou ele semana ansiosa. passada, né, Ju? Eu tô ansiosa. E eu falei para a Raquel que eu queria fazer de uma forma que, assim, que as demências parassem de ser um bicho de sete cabeças para nós e que também a gente parasse de colocar, talvez, um mito de que é tudo igual à demência. Então, assim, eu separei muito bem, assim, o que que eu faria no Alzheimer, o que que a gente pode fazer na APP, o que que... E, assim, é lógico, não dá tempo, porque, né, se eu pudesse, gente, eu faria um curso aí de dias com a Raquel. Porque a gente tem, e assim, eu tentei colocar o máximo, muita coisa da REAB, para que as pessoas entendam, assim, que a gente tem protocolos que são importantes, que a gente precisa usar. Só que se a gente não começar a usar, sabe o que que vai acontecer? A gente vai perder espaço, principalmente para neuropsicólogo. Agora eu tô falando uma coisa de coração. Porque eles estão entrando, eu não gosto dessa palavra, mas eles estão é, tentando aprofundar numa área que é domínio muito nosso, que é de linguagem. A gente precisa defender, porque assim, gente, a disfagia é outra, né? A gente precisa defender, sabe, gente? Eu aplaudo, é fonoaudiólogo, eu entendo que o fisioterapeuta ele é maravilhoso. A gente precisa do fisioterapeuta também na disfagia, mas o meu aplauso maior sempre vai ser para meus colegas, né? Sempre vão ser para os meus parceiros. Dificilmente vocês vão me ver falando de alguma coisa de fono. Eu defendo fono com unhas e dentes, porque eu acho que se a gente não se defender, a nossa área já está muito frágil. Então, como que a gente se defende? Com ciência. Como que a gente se defende? Falando o termo correto. Então, assim, eu falo que quando eu vejo um professor que fala assim, não, ó, gente, o termo que tá usando é esse. Gente, mas eu fico doida. Aí eu já anoto, eu vou lá e começo a pesquisar, porque é isso que nos faz diferente, né? É isso que faz eles verem e falar assim, ah, não é qualquer fonoaudiólogo. Ele sabe o que ele tá falando. Então, assim, nossa, olha, vocês imaginam para o médico, você chegar para ele, né, e ele falar que tem lá o Prolopa, e é um Alzheimer, e você falar assim, ah, doutor, essa síndrome parkinsoniana, esse paciente também, ele está apresentando agora uma disartria hipocinética. O médico vai fazer assim, hã? Ó, esse fono sabe o que ele está falando. Porque assim como a gente precisa entender termo médico, gente, a gente dá fono. Nós somos a área que mais tem termo técnico da REAB. Nenhum dos outros tem. Ó, vou falar alguns para vocês falarem assim, Ju, mas não é possível. Na disartria a gente tem disartria hipocinética e hipercinética.
a disartria mista flácida espástica, a disartria atáxica. Nas afasias, a gente tem a afasia de Wernicke, a afasia de Broca, a afasia transcortical motora, transcortical mista, a afasia transcortical sensorial, a afasia global, a afasia de condução. Na disfagia, a gente tem disfagia mecânica, orofaríngea, disfagia psicogênica, a gente tem disfagia de fase oral, disfagia de fase faríngea, disfagia esofágica, é tanto termo. Na apraxia, a gente fala de apraxia de fala, apraxia bucolabial. Na paralisia, a gente fala de paralisia facial central, paralisia facial periférica. Então, se a gente não falar o termo correto, como que eles vão nos respeitar? Tem o termo correto, gente. Busque. Se está difícil, busca vá atrás de mentores. Fala, olha, eu quero aprender técnico, eu quero aprender termo da faz diferente do que você falar assim, ele está só engasgando. Não, gente, o que que ele tem? Uma disfagia o quê? Não põe só disfagia de fase oral, não. Não põe só disfagia leve. Ele tem uma disfagia orofaríngea, neurogênica, leve. Olha a diferença, isso dá peso para vocês. Ah, não, meu paciente só tem uma disartria. Não, ele tem uma disartrofonia hipocinética. Escrevam, a gente tem isso. Você não vê as outras áreas com esse termo. É por isso que eles tentam entrar tanto na nossa vida. Porque o físio, por exemplo, todo mundo fala paciente com força grau 5, sei lá. Não tem um nome específico igual a gente, tá bom? É outro desabafo do dia. Mas é porque Juliana. esses dias. Oi. Oi, tudo bem? Boa noite. Então, Juliana, eu trabalho em LPIs aqui no Rio de Janeiro. São duas que eu atendo. E na próxima semana está chegando próximo ao dia da atenção à disfagia. Então, eu estava tentando promover alguma coisa mais que focasse nessa área, principalmente da linguagem, né? E trazer, principalmente para as famílias, esse entendimento da linguagem e a disfagia. Não só a disfagia nessa parte já do engasgo e tal, mas para antecipar, para a gente fazer a prevenção. Como que você me orienta a abordar lá? Eu confesso para você que eu estou encantada aqui com a sua aula. Nossa, adorei. Ariela, que bom, eu fico muito feliz. Eu acho que a primeira coisa, Ariela, e assim, eu não sei como é, né, na LPI que você trabalha, mas se vocês têm o POP, tanto de rastreio, ou se você não tem, quando eu faço esse tipo de educação continuada, eu sempre levo, né, o IT-10, né, ou EAT-10, tá? Tem gente que fala EAT-10 ou IT-10, que são perguntas que eu coloco até para as pessoas que estão me ouvindo, para eu ter um rastreio para eles entenderem o que é a disfagia, porque eles não sabem, né? Eles acham que tossir, que engasgar é tudo normal. E nesse a gente tem marcadores, que é isso, ele vai responder 10 perguntas. E o que eu acho melhor é que às vezes ele vai achar que ele não tem nada e pouquíssimas respostas positivas já mostra que ele precisa de uma avaliação. Tá? Então, eu sempre, assim, é uma prática que eu sempre tive. Você consegue com qualquer representante da Nestlé. Eu não tenho conflito de interesse nenhum, então eu vou falando os nomes aqui, tá? Então, assim, vocês conseguem. E aí eu costumo colocar isso lá para eles responderem, mas não para o paciente que eu sei, é sempre para o cuidador, tá? Que é quem eu quero treinar. E outra coisa que eu faço muito, né, nessas educações continuadas, eu peço para o paciente colocar a mão aqui para baixo, ele não pode mexer e outro cuidador vai ofertar a comida para ele. E aí eu sempre falo, olha a dificuldade que é saber o ritmo, saber o volume, como que você sabe o momento que engoliu. Então, essa é uma das práticas na educação continuada que eu mais faço. Outra prática que eu faço muito na educação continuada é a identificar quais são os sinais, principalmente voz molhada. Falo o que que é a questão do pigarro e também para que o cuidador, quem for ali cuidar, eles entendam qual é o momento exato, como que eu sei que o paciente realmente deglutiu. Como é que você sabe, né? Qual o tipo de movimento que você verifica nessa região aqui, ó, abaixo do queixo, até chegar aqui no peitoral?
Então, eu sempre treino isso com eles, tá bom? Então, assim, seriam mais ou menos algumas coisas que eu falo, assim, sempre de marcadores. E outra coisa, Ariela, que eu uso muito e às vezes eles esquecem, é a questão do tempo de refeição. Ele é um marcador, né? Então, a gente precisa salientar esses marcadores terapêuticos. Não sei se responder lá. E da linguagem, eu sempre falo, que é isso que a gente estava conversando aqui, da importância de entender que o mesmo músculo que fala é o mesmo músculo que se organiza para alimentar. Só que falar, você usa o fluxo aéreo para fora. Para deglutir esse fluxo aéreo, ele vai ser interrompido, porque a laringe, eu mostro isso em vídeos. Sabe aquele vídeo que tem no YouTube de deglutição normal? Eu mostro aquele passo a passo para o cuidador. Então, o que que são os lábios, a primeira válvula, a segunda válvula, a terceira válvula. Então, eu falo que a laringe tem um momento on e um momento off, quando ele vai deglutir o botão on e o botão off. Então, eu mostro para eles o que que é e assim, toda educação continuada, Ariela, ao meu ver, ela precisa ser prática. Ela não pode ter só conteúdo. Eu acho assim, para quem nunca às vezes teve aula comigo, vai sentir essa diferença. As minhas aulas, eu falo isso para a Raquel, porque eu não sou da pesquisa. Então eu falo, não me cobrem, eu não sou pesquisadora, eu não tenho nem tempo para isso, gente. Gostaria até de ser, mas eu fomento a pesquisa, porque quando eu encontro os pesquisadores, eu falo para eles, ó, na prática eu tô com dúvida nisso. O que que vocês estão vendo sobre isso, tá? Então, o que eu faço muito é falar da prática, e vocês devem ter sentido isso na aula. Então, eu trago a literatura, e assim, uma coisa que eu aprendi para a vida, tá? Eu vi que tem muita gente ainda aqui jovem, né, que está na faculdade. Vai ler um artigo, primeira coisa que você faz ao ler o artigo, você vai olhar o N. É um N que você viu que é um N que é bom, é importante? Outra coisa, o público-alvo é o mesmo público que o seu, que você atende? Gente, se não for, infelizmente, essa pesquisa não responde à sua clínica. E todas as vezes que você for trazer uma pesquisa para dentro da sua clínica, sempre veja lá nos seus relatórios quais são os achados que você tem, para você fazer comparações, tá? E outra coisa que eu sempre faço é assim, eu busco os marcadores, né? Eu acho que eu falei essa palavra marcador terapêutico 1 milhão de vezes aqui nessa noite, tá? Então eu busco os marcadores que eu vejo na literatura e tento colocar na minha clínica. Que eu vejo que é isso que é você fazer uma clínica baseada em evidência científica, tá? Então, eu não faço uma clínica em achismo. Vocês não me veem falando assim, ó, eu acho que é isso. Não, eu falo para vocês, veio esse artigo respondeu isso, e na clínica eu tenho esse achado que corrobora com essa pesquisa. É assim que a sua clínica fica uma clínica respeitável, ética e que você consegue ter respaldo. Respaldo dos seus pares, respaldo de com quem você conversa. Porque quem vai conversar com você, gente, ele sabe se você lê ou não, viu? Gente, tem que ler, a gente só fica bom para argumentar se você ler. E a gente tem que ler os artigos. O que mais? Eu vou abrir só o chat aqui, ó. Raquel, você sabe se aluno pode Ai, realizar? Você pode falar. oi, Pode? oi, Ju. Eu estava falando aqui, achei que meu microfone estava aberto e não estava. Falando. É a É isso aí. pergunta se o aluno pode realizar palestras de disfagia, é essa que você me... Não sei, Raquel. Eu não sei também, mas eu acho que para ele realizar esse tipo de palestra, ele provavelmente deve ter por trás algum supervisor, Eu acho que fonoaudiólogo. Aí sim, mas sozinho por ele, não. Não, porque ele ainda não é o profissional habilitado, né? eu acho também que não pode. Quase certeza. Hum. Boa Tira. noite. Oi, o Cauê? Oi, Isso! Cauê. Oi, boa Vai. noite. Meu nome é Cauê. Eu estou no meu primeiro semestre de fono, então não tenho muito para falar, só
Acho que essa é a primeira interação que eu tenho com profissionais da área. Então, para mim, Bem-vindo! foi uma experiência, está sendo maravilhosa aqui, várias anotações, já até imprimi alguns slides aqui, ó, que ela Oh, fiz o print, fui imprimindo e colando aqui nas minhas anotações, mas quero só agradecer. Já estou seguindo vocês já, Juliana, já estou seguindo lá, já entrei no Instagram, já estou seguindo todo mundo. E é um universo totalmente diferente, né, para gente que está começando, mas super amei, agregou muito. Anotei muitos termos técnicos que eu vou ter que correr atrás depois para ler, para pesquisar, mas quero desde já agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre, viu, Cauê? eu amo ver a nova geração. Porque assim, Raquel, eu falo que eu tô. Desculpa, né, Raquel, que eu vou falar, mas eu falo assim, eu já não tô mais a nova geração. Antes eu brincava, gente, porque eu trabalho há anos, então há 17 anos com a doutora Edna. Eu brincava assim com ela, doutora Edna, eu sou a nova geração. Aí esses dias eu brinquei com ela e falei assim, eu sou a nova geração. Então, Cauê, bem-vindo, você é a nova geração. E é muito bom, assim, e outra, Cauê, aprenda assim, eu acho que a gente tem que ter amor e zelar pela a nossa ciência, ela é muito linda. E a gente tem que mostrar para as pessoas que ela é uma ciência. Eu gosto sempre de dizer isso, eu falo, a gente é uma ciência muito linda, porque a gente faz muita coisa, né? Nós temos muitas especialidades e a gente tem que proteger a nossa ciência. Sim, assim, o que mais me chamou a atenção, né, é que assim, foi exatamente o que você disse no final, né? Você não é só da teoria, né? Então dá para ver no seu modo de ensinar a paixão pelo que você faz, né? Então isso aí agrega muito, isso daí faz toda a diferença. Você não vê que não é uma pessoa que está ali falando algo decorado apenas, não, decorando porque eu estou transmitindo só o que está no livro. Não, você traz a sua vivência, né? Você traz aquilo, a sua bagagem, né? Você falou, eu comecei nova geração, já não é mais tão nova geração, mas a bagagem, a experiência para quem está começando é maravilhoso. É isso mesmo, Cauê. Você leu direitinho a Juliana. Ela é isso aí. Que faculdade que você tá, Cauê? Aonde você está fazendo? Eu estou na Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo, mas na verdade eu Ah, estou no Polo de Santo André. Paulista. Quem que Isso. chama, quem tá como Motorola, que também, eu não sei o nome, quem é? Que é a primeira fonoaudióloga da cidade. Não, Legal. primeira aluna cursando fonoaudiologia da cidade. Muito bom, muito bom. Então tá bom, deixa eu ver aqui. Adriana, e Adriana. Olha, essa aula, várias pessoas aqui estão perguntando se ela fica gravada. Sim, está sendo gravada. Nós temos o nosso grupo lá de WhatsApp. Quem se inscreveu e entrou no grupo, quem não quis entrar no grupo, fique atento ao e-mail, que a gente vai encaminhar o link por e-mail para poder assistir novamente. Essa semana ela fica com acesso, tá? Depois o acesso sai, tá bom? Quem preencheu aqui o link, que está na aula ao vivo, preencheu o formulário, vai receber o certificado. Então, se alguém ainda não preencheu, ainda dá tempo. E no dia 17 de março, inicia então o curso com a Juliana, onde ela vai abordar, conforme ela disse, demência com foco na reabilitação da disfagia e da afasia. Reforço aqui o convite para vocês, venham. O curso vai ficar gravado. Ah, não vou poder assistir ao vivo, não tem problema, fica com acesso por 4 meses, então dá para ver, rever quantas vezes quiser, tá bom? Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Como se inscreve? Direto lá no site da GEAD Cursos, www.geadcursos.com.br, ou no link que está na bio lá no nosso Instagram, que é @cursosgead. Quem ainda não segue, segue lá, @cursosgead. Esta semana divulgaremos uma novidade que vem por aí. Então, sigam lá no Insta, coloquem suas opiniões lá nas caixinhas, vamos ver quem acerta.
vem uma novidade muito legal que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ju, super mega master, obrigada mais uma vez. Você arrasou mais uma vez. Eu que Nossa agradeço. dama de vermelho de hoje. Obrigada, obrigada, obrigada. A todos vocês que estão aqui também, que acompanharam, muito obrigada. O certificado vai ficar disponível junto com a aula gravada na nossa plataforma online. Vocês vão entrar lá. Amanhã vocês vão receber o link de acesso, como entrar. Aí assiste de novo a gravação e baixa o certificado, tá bom? Cada aluno vai baixar o seu certificado. O André está perguntando, Ju, se você recomenda alguma especialização em neurologia. Uhum. E neurofuncional, né? É, Nossa, eu gosto muito porque eu gosto da coordenação, né? E tô lá também, e tem professores que eu gosto muito, que é com a Viviane Marques, que é a da Finama, tá? Eu gosto da pós dela, tá bom? Muito. tá bom. Fechamos, pessoal. Muito obrigada a todos. Vem mais aulas gratuitas por aí, então também fiquem atentos lá no Insta, tá bom? E até dia 17. Obrigada, Ju. Muito, muito obrigada, viu? Agradeço, viu, Beijo. Raíssa? Bom descanso a todos.